Muito bem, então hoje temos conosco o Rodrigo, brasileiro, que é lá da UEC, né, Rodrigo? Isso. Então, passo a palavra para o Rodrigo. Você vai usar a apresentação de slides? Eu já te coloquei como co-anfitrião, acho que Sim, você... eu vou usar. Na hora certa eu vou usar, Então, Juliana. ótimo. Então, fique Tá à bom? vontade, a palavra é sua. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Que Jesus possa permanecer conosco nessa reunião virtual, mas que com certeza os nossos corações estão vinculados, né, uns nos outros, e mais ainda vinculados ao João, né, a casa João, de João, que é uma casa que abriga todos, né, e mesmo virtualmente a gente continua vinculado, né? Eu estou a poucos metros aqui da casa de João, então para mim é mais fácil de sentir as vibrações que se faz dessa casa e aproveitar, né, o carinho aí dos companheiros que me convidaram para poder falar do cultivo das emoções. Então, que Jesus possa abençoar as nossas reflexões e conduzir os nossos corações e as nossas mentes para o seu evangelho de luz. Então, compartilhando aqui com vocês, nós vamos falar do cultivo das emoções. Nós pensamos muitas vezes que o medo, a raiva, a tristeza, que são emoções básicas na nossa vida, que elas são, às vezes, emoções negativas, que nos trazem perturbações, que nos trazem estranhamentos. Muitas vezes, por causa do medo, a gente foge ou luta. Por causa da raiva, a gente deixa a nossa agressividade, que ainda é presente na nossa alma, se expressar nas relações. E a própria tristeza, quando se expressa na nossa vida, quando não olhamos com carinho, ela pode nos levar a um abismo, né, de depressão, de uma tristeza profunda, prolongada, e que pode nos tirar o equilíbrio. Fazendo alguns estudos nos livros da Joana de Ângeles, principalmente, a gente vai perceber que essas emoções básicas, elas fazem parte da nossa vida como espírito imortal. São sementes que carregamos em nós, que são sementes divinas, são emoções divinas, que no caminhar da nossa evolução a gente vai aprendendo a lidar com elas. Então, esse é o motivo hoje de nós estarmos encontrando aqui, é falar um pouco desse cultivo. Como toda semente que é plantada em um jardim, essas sementes elas crescem em cada uma dessas emoções que eu falei, a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, são emoções básicas que todos nós carregamos. Precisamos saber cultivá-las. Muito mais do que negá-las ou não olhar para isso, a gente precisa, com o mesmo olhar carinhoso que o mestre está conosco, a gente olhar essas emoções que brotam em nossos corações, na nossa mente, por dadas circunstâncias, podem ser encontros ou desencontros, situações felizes ou infelizes, que vão fazer com que essas emoções elas brotem em nós. E vamos conversar um pouco sobre isso através de algumas passagens do Evangelho de Jesus, na verdade, duas passagens. E eu peço que os companheiros acompanhem. Eu desejo que a conexão esteja bem fluidificada e que flua bem, para que a gente possa ter um entendimento aí bem, bem fácil do que vai ser abordado nessa noite, refletido essa noite.
Então, vamos acompanhar a primeira história que nos será contada. Deixa eu só ver se... Isso. Vamos lá? Espera aí, pessoal, só um minuto. Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu o sou. Eu que falo contigo. Muito bem. Então, temos aí a nossa primeira passagem, né? Para quem conhece a passagem da mulher samaritana,
E a Amélia Rodrigues traz para nós, sobre a psicografia de Valdo Pereira Franco, a ampliação dessa história, desse encontro de Jesus com a samaritana. Se a gente tivesse tempo, a gente poderia ficar aqui uma semana destrinchando cada palavra, esse diálogo belíssimo que Jesus teve com ela. E a gente percebe o quanto Jesus é amoroso com ela, o quanto ele acolhe, e não seria diferente com Jesus. Mas a gente percebe também alguns movimentos nessa passagem que a Amélia Rodrigues nos traz, né? Jesus, ao encontrar, um pouco antes de encontrar com a mulher samaritana, ele estava no caminho real, se a gente pode dizer assim, né? Que é um caminho onde ele poderia passar pela margem de rios, de lagos, e ainda sentir uma brisa fresca. Mas Jesus decide mudar o roteiro com os apóstolos e ir por um caminho mais difícil, mais pedregoso, até encontrar com essa mulher no poço de Jacó. Esse poço ele ficava perto de uma velha aldeia chamada Sicar, onde a mulher samaritana ela morava, e a gente pode perceber uma coisa que nos estranha, que ela, como diz tanto o Evangelho como a mensagem de Amélia Rodrigues, esta mulher ia buscar água no poço ao meio-dia. O sol estava a pino e, em sã consciência, ninguém buscaria água neste horário. Normalmente se busca no final da tarde e, mais precisamente, no início da manhã, onde o sol ainda está fresco, onde se pode pegar uma água fresca. E a gente percebe o quanto essa mulher ela era marginalizada ou se marginalizava, né, com relação aos companheiros da sua aldeia. E, naquela época de Jesus, um poço daquele, ele funcionava como funciona para a gente, no interior, as pracinhas, né? As praças, os lugares de baile, que já viveu essa época aí do baile, da praça, que era um lugar onde se socializava. Então, perceber ela ali, ao sol de meio-dia, pegando aquela água, é porque ela se apartava dos outros, né? Da sua comunidade. E a gente percebe logo no início do diálogo com ela, que ela pergunta, e ela conseguiu identificar logo de pronto, que Jesus, aquele que estava conversando com ela ali, pedindo água de beber, era um judeu, pelas características da roupa, né, as características físicas, que eram bem peculiares. E ela já indaga com uma certa agressividade, porque ele, sendo judeu, ele conversa com ela, né? E a gente percebe o quanto ela tinha medo de se socializar e o quanto ela tinha receio. E, por causa disso, com raiva, ela, no seu linguajar, ela foi inicialmente agressiva com Jesus. E a gente percebe no diálogo dela com Jesus dos motivos, né, que ela se apartou. Porque quando ela pede a água viva que Jesus lhe promete, matar todas as sedes, né? Matar a sede da alma, que é uma sede voraz, insaciável, até encontrarmos realmente esse poço de água limpa, vívida e que tem abundância, que é do amor do Pai. A gente percebe que Jesus faz uma pergunta peculiar no diálogo ali, que quem é desavisado e a primeira vez lê esse diálogo pode perguntar, mas por que essa pergunta, né? É porque o mestre, o governador do nosso planeta, ele conseguia fazer uma leitura muito amorosa da nossa alma. E ele pergunta, então, sim, vou te dar água, mas antes, vá buscar o seu marido. E é engraçado, assim, interessante a postura da mulher samaritana. Talvez por já estar cansada de viver aquela vida de marginalização, de estar
com medo do julgamento do outro, com medo da relação de se ferir, de se machucar, ela abre o seu coração. Às vezes mesmo com medo, com triste, como era a própria narrativa do Evangelho mostra, como ela era carregada, né? Como ela carregava a tristeza no coração, e ela, para poder beber a água limpa, né, viva, que Jesus lhe ofertara, ela se confessa com o Mestre. Né? Ela poderia ter mentido, ela poderia ter usado do medo para dissimular ali uma falsa moralidade, mas ela se entrega àquele coração mais que acolhedor, né? Um coração de irmão, de amigo, que estava ali com toda a alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu amor, para abraçar aquela mulher que estava em sofrimento. E ela sofria por não entender os sentimentos que ela carregava dentro de si, as emoções que ela trazia, né? De medo, de raiva, de talvez de impotência por não conseguir mudar aquela situação que se repetia dia após dia, e aquele marco ali dela buscar água no poço de Jacó todos os dias lhe lembrava quem ela era, o quão, no linguajar dos samaritanos e dos judeus, o quão pecadora ela era. E ela encontra aquele homem, um rabi, pela vestimenta ela também identificou, um sacerdote, né? E ela entrega o seu coração ao Mestre. Né? Então, quando a gente fala de emoções, a gente precisa se confessar, a gente precisa mergulhar nessa atmosfera de entrega, de entregar o que a gente sente, o que a gente pensa para o Mestre. E como que a gente faz isso, né? Para poder a gente se saciar nesse poço de água viva, que é o Evangelho de Jesus. É a gente perguntar para a nossa consciência mesma. A gente, desde quando a doutrina dos espíritos foi materializada aqui na Terra, em 1857, pelas mãos incansáveis de Kardec, Amélie Gabrielle Boudet e tantos companheiros médios e ajudantes que fizeram um trabalho lindíssimo de codificação para trazer a doutrina, o Consolador prometido por Jesus aqui para a Terra, a gente sabe, a gente sente e a gente tenta viver que todas as leis divinas elas estão escritas na nossa consciência. E acessar isso não é fácil, porque a gente precisa olhar para si mesmo. Já que ela está na consciência, a gente precisa olhar para essa consciência com carinho e com verdade, porque só a verdade liberta, né? Já disse o Mestre Jesus. E foi o que a samaritana fez. Ela olhou para si mesma e talvez ela já estivesse cansada de viver aquela vida de sofrimento, de se arrastar da velha aldeia de Sicar até o poço de Jacó, um poço que foi tão importante para a história dos judeus, por presenciar ali a vida de Josué e tantos outros personagens judeus, né, que trouxeram tantos ensinamentos. Então, talvez ela estivesse já cansada e viu na promessa do Mestre Jesus a oportunidade de se entender um pouco mais. E foi o que ela fez. Ela disse que ela não tinha marido, né? E ela falou com a verdade. Então, na nossa relação com Jesus, na nossa relação íntima com Jesus, a gente precisa adotar dessa verdade. Mesmo que doa, com certeza para ela não foi fácil, como para a gente também não é fácil, quando a gente assume, como talvez a mulher samaritana diria, a gente assume algum pecado. E talvez fosse essa questão por ela não ter marido, e Jesus lhe responde, lhe reconhece a verdade,
realmente disseste bem. Ele deu uma qualidade para a fala dela, né? Disseste bem, disseste com verdade. Aquele com quem tu vives não é teu marido. E a Amélia Rodrigues traz para a gente na mensagem que esse era um dos motivos que ela se marginalizava e era marginalizada pela sua comunidade. Porque, nos olhos dele, da comunidade, né, dos que viviam com ela vivia em pecado. E ela não era acolhida na sua dor. E ainda ele complementa a história dela, o que faz com que ela perceba que está de frente ali de um profeta, que ela já teve 5 maridos, né? E que aquele com quem ela vive hoje não é o seu marido. Então, a gente percebe o quanto ela devia estar com o coração apertado por viver uma situação em que ela se colocava à parte daqueles que eram seus pares. Os samaritanos, eles já eram apartados pelos judeus, porque os samaritanos, eles não tinham pudor de se relacionar com os estrangeiros, com os gentios. Eles já eram marginalizados pelos judeus, né? Tanto que ela pergunta, sendo tu judeu, como é que fala comigo? Eles eram marginalizados por isso, pela mistura. Os judeus queriam uma raça pura, né? Que não poderia se misturar com os gentios, com os estrangeiros. Então, os samaritanos já eram marginalizados por isso. E ela ainda, por ser mulher e por viver no julgamento da época em pecado, ela também era marginalizada. E essas emoções do medo, da tristeza, da raiva, ela consegue entregar para quem representa ali para ela naquele momento um espelho, um reflexo diferente do espelho d'água que ela via no fundo do poço de Jacó, né? De uma mulher amargurada, triste, sofredora, em pecado. Ela enxerga em Jesus uma oportunidade de mudança de vida, mas ela precisou se confessar muito mais do que para Jesus, mas para ela mesma, mas para que ela pudesse ter consciência de que passos ela estava dando na própria vida. E Jesus continua nesse diálogo belíssimo, que ela realmente aceita as águas, né? E se reconhece. A gente pode trazer no estudo da doutrina espírita uma pergunta que, assim, eu não sei se vocês têm uma pergunta preferida, mas essa é a minha pergunta preferida do Livro dos Espíritos, que está na questão 919 desse Livro dos Espíritos, que é: qual meio prático mais eficaz que o homem tem, e aqui o homem a gente entende por ser humano, de se melhorar nessa vida e de resistir ao arrastamento do mal? É uma pergunta clássica que, às vezes, sem nem raciocinar, sem nem refletir, a gente já dá a resposta logo, mas é importante a gente partir da pergunta. Kardec faz uma pergunta, como todas as outras do Livro dos Espíritos, super inteligente, super antenada ao contexto que ele vivia e à função da doutrina espírita, da filosofia da doutrina espírita, que é de servir como uma alavanca para o nosso melhoramento, né? Para a nossa vivência moral, para a nossa ética, para as nossas políticas, para as nossas relações sociais. Então, Kardec pergunta qual é o meio prático. Como é que a gente pode, na praticidade, de forma mais eficaz, de se melhorar nessa vida mesmo, de encarnado, e resistir ao arrastamento do mal? Isso porque Kardec ele já tinha desenvolvido a questão da escala espírita, e que no mundo de provas e expiações a gente é reconhecido como espíritos que ainda dentro de si predomina o mal mais do que o bem.
muito mais do que o bem. E aí ele quis fazer uma pergunta: como é que a gente pode fazer para se melhorar realmente, se melhorar moralmente, né? Como ele traz também a educação moral, que não é a educação pelos livros, né? Mas a educação que faz mudar os hábitos adquiridos, né? Se hoje eu minto, se hoje eu engano, se hoje eu faço fofoca, se hoje eu sou maledicente, se hoje, como é que eu faço para vencer esse homem velho? Ou essa mulher velha que vive dentro de mim, né? Com hábitos tão ainda, muitas vezes, primitivos, né? Agarrados aos vícios materiais e morais. Como é que a gente faz para resistir a esse mal? E vem um espírito de Skol, que é Santo Agostinho, respondeu: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, a gente traz para a atualidade, para a nossa vivência, essa postura que a gente tem da mulher samaritana, de todo dia estar diante de um espelho, seja ele o espelho do banheiro, o espelho d'água, que seja as obras doutrinárias, mas a gente não consegue se confessar. A gente não consegue entregar o nosso coração e a nossa mente para Jesus e para a espiritualidade amiga, que nos quer o bem, muito mais do que nos julgar, né? Ou nos punir, ou nos trazer algum sofrimento. Eles querem que a gente tenha essa melhora e que a gente resista ao arrastamento do mal. Então, percebam a importância dessa resposta de Kardec, de se conhecer. Então, fazendo o link com o nosso tema de hoje, que é o cultivo das emoções, a gente vai perceber o quanto é importante se conhecer, né? Primeiro, se conhecer quando está com raiva, com medo, com tristeza, com alegria, e que consequências essas emoções trazem na nossa vida, né? O que isso brota? Porque elas são emoções divinas, são como nascentes, né? São como sementes que nascem em nós, brotam e jorram, né? Então, o que isso traz de consequência na nossa vida quando a gente cuida e também quando a gente não cuida, né? O que isso pode trazer de equilíbrio ou desequilíbrio na nossa vivência, nas nossas relações? Quando eu estou com raiva da minha esposa, do meu marido, do meu filho, como é que eu ajo? Quando eu estou com medo de alguma situação imaginária, existencial, egóica, como é que eu me comporto, né? Até que ponto vai a minha dignidade nesse arrastamento do mal? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos, né? E Santo Agostinho não trouxe essa resposta aí de um sábio de antiguidade à toa. Esse é o caminho para a gente se melhorar, para a gente fazer a tão falada da reforma íntima, né? Da melhora moral, né? É conhecer a si mesmo. E ninguém pode fazer isso por nós, como ninguém pôde fazer isso pela mulher samaritana. Claro que com a ajuda de Jesus fica um pouco mais fácil, né? Vamos confessar. Está na presença do Mestre, da influência dele, da energia que ele tem. Alguns companheiros faziam alguns passos mais fáceis do que a gente pode fazer hoje. Mas a gente sempre tem Jesus ao nosso lado e a gente pode sempre, nas nossas orações, na nossa prece, na oportunidade que Santo Agostinho mesmo deu, né, da gente fazer esse autoconhecimento, né? Ele falou que toda noite, ao deitar a cabeça no travesseiro, ele fazia uma análise do seu dia, o que ele tinha feito de bom, o que ele tinha feito de mal, e se preparava para o dia seguinte, né? O que ele ia se regenerar no outro dia. E assim foi que quem conhece a biografia de Santo Agostinho sabe que desde criança ele era uma peste, né? A biografia dele narra que ele era a mãe dele colocou ele num seminário para ver se dava um jeito na vida de Santo Agostinho, porque ele era impossível. E foi nesse processo de autoconhecimento
que hoje a gente tem ele como um dos faróis, né, da codificação da doutrina, que traz tantos ensinamentos e que trouxe uma resposta tão importante para o nosso dia a dia. Então, quando a gente olha para dentro de nós, no quesito das emoções, do nosso comportamento no dia a dia, é se fazer essa pergunta, né? Quem sou eu? Né? Como eu estou? O que eu posso fazer de melhor? Né? O que eu preciso me confessar e analisar à luz das leis naturais, das leis divinas que estão escritas na minha consciência, que quando eu pergunto, elas vão me responder. O que eu preciso melhorar nessa vida? E o que eu preciso resistir ao mal? Foi o que a mulher samaritana fez. E aí a mulher samaritana, a companheira Amélia Rodrigues narra para nós que depois desse diálogo maravilhoso com Jesus, ela sai disparada para a velha aldeia dela. Sai disparada e ela começa a trazer todo mundo da cidade dela para poder vivenciar também a abundância que ela teve naquele encontro com Jesus. E para ele falar da água viva. E é muito interessante que Jesus fica no poço esperando a mulher samaritana chegar e os apóstolos vão até a aldeia para buscar alimentos e tudo mais. E depois que ela sai, né, os apóstolos chegam com comida, oferecem ao mestre, mestre, o senhor não está com fome? E aí Jesus traz a frase também, que está no Evangelho, que a fome que ele tem, a comida que ele se alimenta, é a vontade do Pai. Então a gente percebe que nessa pequena passagem, mas assim, lindíssima de significados, que a gente pode, no nosso estudo individual, na nossa reflexão, na nossa meditação, trazer essa história ao coração para que a gente possa se envolver com essa postura que a mulher samaritana teve de se autoconhecer. Né? Então a gente percebe que é um caminho bem lindo de se percorrer, né? De entregar a nossa vida, nossas relações na mão desse ser que nos traz tanta luz, que nos traz tanta força para que a gente possa olhar para aquilo que a gente, às vezes, colocou para debaixo do tapete, que a gente colocou, às vezes, por tantas vidas que não queria olhar, que não queria enxergar, que não queria se modificar, mas com a força dele e com essa água viva, né, que jorra em nós, que são as nossas emoções, a gente consegue fazer movimentos na alma que vão trazer realmente muitos benefícios para a nossa vida. E a gente traz outra passagem aqui, agora do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o conceito do verdadeiro espírita. Né? Então, não basta ser só espírita, né? Tem que ser verdadeiro. Mais uma vez, a gente lida com a palavra verdade. Né? E talvez seria uma ótima reflexão para todos nós o que nós entendemos sobre verdade e o que a gente, como a gente se relaciona com a verdade. Porque a gente tem lá no Evangelho Jesus dizendo que a verdade liberta, e aí depois a gente tem Kardec dizendo que a verdade ela liberta, mas ela não salva, quem salva é a caridade. E aí nós temos lá no capítulo 17, no item 4, o conceito de verdadeiro espírita, que é um conceito também que, se a gente for pegar, desde quando a gente entrou para a doutrina, a gente ouve isso, mas que merece uma reflexão. Né? Então, acho que todos nós já sabemos a resposta. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar suas más inclinações. Olha como se encaixa perfeitamente, meus irmãos, com a questão 919 do Livro dos Espíritos. Né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral
e pelo esforço que emprega para domar suas más inclinações. Então, a primeira constatação que a gente faz aí é o seguinte: para ser verdadeiro espírita, para ser espírita, né, a gente precisa ter má inclinação. Né? Já começa por aí, já para a gente nivelar com quem Kardec está falando. Né? São com pessoas, homens e mulheres, que têm más inclinações. Né? E não são poucas. Por estarmos num planeta de provas e expiações, onde o mal predomina, não podem ser poucas, apesar da gente estar nesse esforço de domá-las. E muitas vezes a gente se encontra num estado virtuoso em domar essas más inclinações. Quando eu sou maledicente, me percebo maledicente, fofoqueiro, e quero fazer uma fofoca, mas eu domo essa má inclinação, eu estou sendo, naquele momento ali, caridoso, virtuoso. Né? É o que a gente dá conta de fazer agora. É o que a gente consegue fazer. E, ao mesmo tempo, a gente se olha para poder se transformar moralmente. E as emoções, elas têm um papel muito importante nisso, porque elas são as energias divinas que fazem com que a gente faça esse movimento. Né? A raiva como uma energia de movimento, a tristeza como uma energia de introspecção, né? O medo com a energia de preservação, né? A alegria como essa energia de compartilhamento. Então, cada emoção tem uma energia que vai trazer para a nossa alma um movimento diferente. E a gente precisa aproveitar essa energia para poder fazer essa transformação moral que tanto precisamos realizar, iniciando talvez nessa vida, ou iniciado em outras vidas, e que a gente vem aí a passos lentos, mais firmes, fazendo essa transformação. Né? Então, quando a gente junta a pergunta 919 com este item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 17, a gente vai perceber o quão poderoso é essa doutrina. É como se a gente estivesse vivendo, né? Vivendo novamente como uma mulher samaritana, estando diante de Jesus, para poder a gente ter a oportunidade de usar essa doutrina e o evangelho dele como esse espelho para refletir a nossa vida verdadeira, de espírito imortal, de irmão, de irmã, de marido, de esposa, de filho, de pai, de mãe, enfim, por todos esses desafios que a vida nos apresenta e que não são poucos, de dor, de sofrimento, de alegria, de construção, de destruição, e assim a gente tem a oportunidade de viver essa vida abundante, de força, de energia e ir em frente. Muitas vezes a gente se percebe desanimado por se colocar na posição da mulher samaritana e talvez só enxergar um pecador ou uma pecadora. Mas dentro de nós existe luz divina que pode ser jogada sobre todas essas sombras, sobre todos esses medos, essas tristezas e essas questões que cada um de nós sabemos aonde o calo aperta, aonde faz jorrar as lágrimas no nosso rosto, mas tenhamos confiança de que estamos no caminho. Né? Temos aí o Consolador prometido para quando a gente está para baixo, desanimado, né? Para poder se olhar, se enxergar e usar as energias das emoções para que a gente possa avançar e realizar essa transformação moral e domar essas más inclinações e se melhorar nessa vida. Então, quando a gente traz esse cultivo das emoções, a gente precisa entender que cada emoção ela tem um movimento na nossa alma e que precisa ser cultivado. Quando a gente não olha para o medo, ele cresce de forma desordenada e pode nos paralisar. Quando a gente não olha para a raiva, ela pode se arrebentar num dique e causar grande destruição.
Quando a gente não olha para a tristeza, pode ser criado um abismo à nossa volta e a gente só tem um fundo de poço para poder nos aquecer. Quando a gente não olha até para a alegria, a gente pode fazer com que essa alegria ela se torne um humor ácido, né? Um humor que critica, um humor que destrói, né? Então, a gente precisa realmente trabalhar todas essas emoções. E aí eu queria, só para a gente já ir encerrando, eu queria trazer uma música para que, de tudo isso que a gente refletiu, de tudo isso que a gente analisou à luz da doutrina espírita, vocês viram que não precisou de trazer muitos textos da doutrina, né? Ficar discorrendo, porque eu acredito que cada um de vocês aqui, Valmir, Fernando, Cláudia, Rosalina, Nívia, Leonardo, e tantos outros companheiros que estão aqui, Darlan, já estão aí numa jornada de autoconhecimento, já sabem onde lançar luz em algumas sombras que a gente tem no íntimo, né? E que a gente possa realmente contar e se abrir para Jesus para que ele faça essa jornada com a gente. Porque muitas vezes a gente se sente constrangido com o que a gente enxerga dentro de nós. Muitas vezes a gente sente vergonha. Mas, se eu posso dizer assim, está tudo bem. Porque num planeta de provas e expiações, onde o mal predomina, não teria um Rodrigo santo, não teria um Rodrigo perfeito, mas que se esforça para continuar a caminhada, de poço em poço, a encontrar com Jesus, utilizar essas emoções para fazer um movimento até chegar ao próximo poço, até o dia que a gente realmente vai poder só beber da água viva, né? Que Jesus nos prometeu. Então, nós vamos, para a gente acalentar aqui nossos corações, todas essas questões que foram levantadas aqui, eu vou trazer uma música que a gente possa, ao ouvi-la, né, ao lê-la, que vai ter a letra também, que a gente possa refletir nessa passagem da mulher samaritana e o que ela representa para a nossa alma imortal. Tá bom? Vamos lá. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo, tudo se fez diferente. Ele
Então, meus amigos, o que Cristo oferece, Ele é. Ele é a nossa luz, Ele é a água viva, Ele é aquele que, enquanto tiver a última ovelha, centésima ovelha ainda perdida, Ele não vai se descansar para poder trazer para o seu caminho, para a sua verdade e para a sua vida. E é com essa alegria de ter esse ser maravilhoso que é Jesus do nosso lado, que a gente agradece a oportunidade de falar do Evangelho e da doutrina espírita, nesse momento em que o Covid nos convidou para entrar para dentro de casa e que a gente possa fazer ainda mais esse movimento para dentro, né, de nós mesmos, através do autoconhecimento, do cultivo das nossas emoções, para que a gente possa sair melhor dessa vida do que entramos. Muito obrigado. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Assim seja. A gente é que agradece, Rodrigo, pelas palavras. É muito interessante a gente pensar nisso, né? A gente pensar que... Eu fiquei me lembrando daquele filme, Divertidamente, que cada uma das emoções, elas têm o seu papel e às vezes a gente fica querendo esconder algumas delas, né? E é preciso que a gente lance luz sobre elas, até para que a gente saiba o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa melhorar. Muito obrigada por essa reflexão. Eu vou te pedir agora para fazer a prece final e antes da gente encerrar, depois que o Rodrigo fizer a prece final, eu peço para vocês ficarem mais uns 2 minutinhos, que eu tenho 2 avisos. Vamos lá, então? Senhor Jesus, que orienta as nossas almas desde o reino mineral até agora e até o fim dos tempos. Queremos abrir os nossos corações com a alegria do reencontro, Senhor, para agradecer. Agradecer por nos doar a sua vida, agradecer por enviar tantos mensageiros de luz para nos conduzir na nossa jornada, agradecer por nos trazer o Consolador prometido e termos hoje tantas casas como a casa de João para ser o nosso farol, o nosso cadinho e o nosso abrigo espiritual. Que possa abençoar, Senhor, essa casa, que realiza um trabalho de amor, de esclarecimento, mas principalmente de consolo. Que possamos, de mãos dadas, vencer essa intempérie que vivenciamos, Senhor, com mais sabedoria, com mais amor, com mais fraternidade e irmandade. Abençoe a todos os que conhecemos, Mestre, que precisam da Tua presença, que precisam do Teu amor, da Tua alegria, que passam por dificuldade moral, espiritual ou material, que eles possam ser atendidos em suas dores e assim enxergar em Ti o caminho para uma vida de abundância em amor e paz. Envolva-nos, Senhor, com a Tua presença, com a presença da espiritualidade amiga, que sempre quer o nosso bem, a presença dos nossos parentes que já se foram, dos nossos amigos da espiritualidade, que continuam ao nosso lado, torcendo e nos ajudando a vencer as nossas más tendências e melhorarmos um pouco mais. O Teu amor esteja presente na nossa vida, hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus
meus queridos, vou falar mais uma vez da nossa campanha do cobertor. Estamos com a campanha do cobertor até o dia 25. E quem puder, quem quiser ajudar, pode ajudar procurando um de nós, pode ser a Cida, que o telefone dela está aqui, ou pode ser a minha, ou a Solange, o Alberto também, ou pode também ajudar pelo PicPay, que tem aqui o nosso QR Code. Quem quiser, eu posso mandar esse bannerzinho aqui. E para a semana que vem, nós vamos ter conosco o Vanderlei Aguiar, lá do Jerônimo Ribeiro, que vai falar para nós de como vivenciar a prece. Então, esperamos todos aqui novamente, semana que vem. Muito obrigada a todos pela presença. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada pela reflexão. Eu que agradeço o convite, a persistência aí da Solange. Muito obrigado e que, assim, enche meu coração compartilhar. Que você possa voltar aqui mais Obrigado. vezes com a gente. Então, gente, boa semana a todos e até a semana que vem.